Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que hoje nós possamos ter um dia excelente na presença do Senhor, que possamos estar cheios da presença do Seu Espírito Santo e ter um dia que seja extremamente feliz para cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados irmãos que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos irmãos, eu gostaria de extrair desse texto e meditar com os amados no dia de hoje sobre algo que eu acho fantástico na palavra do Senhor, que nessa carta o apóstolo Paulo faz exortações ao povo de Filipos e essas mesmas exortações vêm para as nossas vidas ainda no dia de hoje, que é o que eu chamei de aspectos de um estilo de vida que agrada a Deus. Características que são e que devem ser encontradas em nós, que vêm a produzir um agrado ao Senhor. E a primeira característica que eu consigo identificar, ela se encontra exatamente no primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz: permanecei firmes no Senhor. Amados irmãos, algo que é tremendo nessa palavra é que mesmo diante de tantas lutas, de tantas dificuldades que nós enfrentamos, há algo que não pode ficar fora do nosso entendimento, fora de nosso estilo de vida, que é exatamente a permanência na firmeza do Senhor. Isso aí que o apóstolo fala é uma verdadeira exortação diante das lutas, diante dessas dificuldades, diante das incoerências, diante de tantas injustiças que muitos de nós estamos passando, diante dos medos que nos envolvem, diante de falta de perspectiva, situações que estamos hoje inseridos no nosso contexto, no meio do nosso trabalho, na nossa vida, com os nossos filhos, não sabemos o que será de nossas crianças no futuro, daqui a algum tempo. O mundo anda extremamente violento, extremamente corrupto, pessoas se aproveitando umas das outras de uma maneira tal, uma enganando a outra, algo assim extremamente difícil de se conviver. E o apóstolo, no meio dessa situação complexa de vida, diz: permaneça firme no Senhor. É uma exortação a não nos afastarmos daquele que pode firmar os nossos pés e fazer com que nossa caminhada não seja vacilante. Ele exorta a cada um de nós a não se afastar daquele que tem a solução para todas as coisas. Permanecer firme no Senhor é um estilo de vida que agrada a Deus, porque nós estamos dizendo que nós confiamos em Deus e naquilo que Ele tem prometido, nós não nos afastaremos de cada uma dessas promessas. E isso é algo que eu tenho certeza absoluta que vai ao encontro do que agrada a Deus. A segunda característica, o segundo estilo, a segunda postura de vida que eu consigo identificar se encontra no versículo 2, quando ele exorta aquele povo, em especial aquelas duas mulheres, a viverem em harmonia. Algo estava acontecendo naquela igreja, naquele povo, que estava gerando aquela divergência, uma contenda entre aquelas duas mulheres. A Bíblia não relata o que estava acontecendo. A Bíblia não diz qual era o problema que foi gerado.
quem estava certo, quem estava errado, se ambos estavam certos, se ambos estavam errados, e qual era o problema envolvido, a Bíblia não fala. Mas para o apóstolo Paulo fazer um destaque na sua carta, para o apóstolo Paulo fazer uma exortação, é porque algo de sério estava acontecendo. Algo estava tirando a paz, algo estava deixando de viver em harmonia, de ter uma comunidade em harmonia, porque estava tendo um problema naquela situação, naquela comunidade. Então isso merecia uma exortação, e nada melhor do que exortar para que fosse lembrado que é um dos aspectos mais importantes de uma comunidade, de um povo, é a harmonia pela qual se vive. E aí a gente pode estender isso não somente para os nossos ambientes de igreja, mas também para as nossas famílias. Imagine como é algo extremamente pesado, difícil, quando uma família não vive em harmonia, quando uma família não consegue se entender, quando a família deixa levantar-se problemas e dificuldades por conta das divergências de opinião, por conta de posicionamentos que uma pessoa não concorda com a outra. Enfim, a gente tem que entender que muitas vezes opiniões divergentes não significam que aquilo ali, a pessoa não está correta ou longe disso. O que nós temos que entender é que muitas vezes as divergências e as situações que ocorrem na nossa caminhada, elas não podem produzir contenda. Elas têm que ser ponto para que haja um diálogo, para que haja uma descoberta de características, situação. E é óbvio, se existe uma situação em que alguém está sendo equivocado, é lógico que há uma necessidade de uma mudança de vida, uma postura, porque tudo isso deve redundar numa harmonia de vida. Você não pode pensar que se pode viver bem quando não há uma harmonia em todo o ambiente em que a gente está inserido. E isso aí nos leva exatamente a uma terceira característica do estilo de vida que agrada a Deus, decorrente desse problema, dessa situação. Quando o apóstolo sabe dessa situação e ele vem a exortar para que se viva em harmonia, ele de imediato também ele convoca a comunidade para que ajudem aquelas pessoas, ajudem aquela situação. Em particular, ele diz lá, olha, seja um ajudador, seja alguém que suporta aos demais. Porque, queridos, a gente sabe que a caminhada da nossa vida ela não é fácil. Viver em sociedade, viver em comunidade, ela não é fácil. Viver em família, às vezes, também tem suas dificuldades, seus problemas. E aí, muitas vezes, nós precisamos de apoio, nós precisamos de suporte. Precisamos de conselhos, precisamos de um direcionamento. Às vezes os problemas que nos atingem são situações tão complexas que ficamos meio perdidos nessa caminhada e tomamos certas decisões que atrapalham e podem até prejudicar a vida de um ou de outro. Mas da mesma forma como nós precisamos de apoio, nós devemos também ser aqueles que apoiam as pessoas ao nosso redor. Por isso que o apóstolo ele exorta, olha, seja um ajudador. Ajudem essas pessoas que estão passando por dificuldade, ajudem ela, faça aí o que for possível para que haja um ponto de harmonia, para que haja um fim nessas contendas, nessas divergências. Porque nós precisamos também ser aqueles que suportam uns aos outros. E suportar não é no sentido de aturar, de tolerar, é suportar no sentido de ser suporte, de ser apoio, de ser alguém que pode chegar em amor, dar um conselho, exortar, chamar a atenção. Porque a paz tem que ser o centro de todas as coisas. O Senhor veio para dar uma paz que o mundo não consegue dar. E se a gente não exercer esse propósito em nossas vidas, se houver uma desarmonia contínua, não pode haver paz dentro de nossos lares, do nosso trabalho, da nossa igreja. Isso não vai trazer para a gente uma característica que é extremamente importante em um estilo de vida, que é exatamente o quarto, quando ele exorta a que possamos alegrar-nos sempre no Senhor. Querido, eu vou dizer algo, é até um tanto difícil e um pouco também incoerente quando vivemos situações complexas, problemas que aos nossos olhos são extremamente grandes, que não encontramos muitas vezes a situação, a solução, e ainda assim recebemos a exortação de permanecer sempre alegres no Senhor. Mas essa frase, ela não está desassociada, ela não é uma frase solta, ela não vem ao acaso. Essa frase ela está atrelada a umas outras situações, e a principal situação que faz com que o apóstolo exorte a permanecer alegre no Senhor é decorrente exatamente de estar permanentemente firme em Deus.
Porque a decisão de permanecer firme em Deus traz para nós alegrias incontáveis. A decisão de permanecer firmes no Senhor confere a nós segurança que nós não temos em outra situação. A decisão de estar firmado naquilo que Deus tem prometido, naquilo que Deus tem falado a cada um de nós, vai trazer para nós uma sensação, um sentimento de que não estamos sozinhos, de que não estamos perdidos, de que não estamos soltos no mundo. Nós teremos uma sensação de que há uma segurança, há algo que fortalece a nossa caminhada, há algo que segura os nossos passos, há algo que nos dá segurança quando tomamos nossas decisões. E isso vai redundar a um aspecto em nós que vai levar a ter o seguinte entendimento: toda perseverança vai valer a pena, porque estamos firmados naquele que disse que assim o fizéssemos. Amados, e agindo assim, não há como não ter uma segurança, um estado nessa segurança, um estado de alegria profundo em nós. É muito mais do que uma felicidadezinha aqui ou acolá por uma situação ou outra, mas é um estado de uma permanente alegria. Não é uma alegria sendo alheio às situações que acontecem, mas é algo sabendo assim: olha, eu sei quem tenho crido, eu sei que tem um Deus que luta por mim, eu sei que eu tenho um Senhor que disse que estaria comigo o tempo todo, e isso tem que gerar em nós um permanente estado de alegria. Por isso o apóstolo exorta: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez lhe digo, alegre-se. E aí esse estado de paz, de alegria, de equilíbrio nos leva a uma outra característica, um outro estilo que também agrada a Deus, que se encontra no versículo 5, quando ele diz: olha, seja amável com todos. Amados irmãos, alguém que vive uma vida pautada no Senhor, alguém que vive em harmonia, alguém que vive alegre na firmeza e na certeza de que Deus é por ele, não tem outra característica a exalar por onde anda dele que não seja uma amabilidade, um amor sem precedentes. E não há uma característica mais visível em alguém do que o amor que ele distribui. Jesus disse, queridos, lá em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amados irmãos, algo tremendo nessa frase do Senhor me chama a atenção. Muitos de nós queremos, muitas vezes, seguir a Cristo, dizer que são seus discípulos. Muitos querem pregar por aí, muitos querem fazer evangelismo, muitos querem falar da palavra de Deus, sentir que as pessoas sejam tocadas, fazer com que as pessoas se convertam muitos de seus caminhos equivocados, entrando no caminho mais correto. Mas Jesus diz assim: olha, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser chamado meu discípulo, tem uma característica que ela é fundamental: ame um ao outro. Amados irmãos, seremos conhecidos como os discípulos de Cristo quando distribuirmos o amor que há em nós. Porque foi esse mesmo amor que nos alcançou. Porque foi esse mesmo amor que veio ao nosso encontro, e como diz a palavra, ainda imersos em nossos pecados e delitos, Deus nos encontrou. Deus veio, Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou. E Ele veio para nos dar aquilo que por nós mesmos não teríamos condições de conseguir, que era a justificativa de nossos atos. E é um amor tão grande, um amor tão sem explicação, que a sua palavra diz, João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, nós sabemos disso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados irmãos, a palavra diz de tal maneira, e é uma maneira tal que não conseguimos compreender. Porque quando olhamos para nós mesmos, olhando para quem nós somos, o que muitas vezes fazemos, ou a justiça que nem existe em nós, nós sabemos que nós não somos merecedores, e ainda assim somos alvos desse amor do Senhor. Então, se o amor do Senhor nos alcançou, o que Ele está dizendo é: distribua também amor por onde você estiver. Que seja feita essa diferença no meio de onde você vive, que você seja conhecido pela amabilidade uns para com os outros. E aí, isso gera em nós uma postura que tem agradado a Deus. Sexta característica, sexto aspecto, sexto estilo de vida que agrada a Deus, se encontra exatamente no versículo 6. E isso é um dos pontos mais cruciais na vida de um cristão. Não ande ansioso por nada.
Sabe por quê, querido? Isso tem algo extremamente sério. A ansiedade gera desconfiança de que Deus não é poderoso e que Ele não tem o controle de todas as coisas. Gera uma desconfiança em relação a Deus de que aquilo que Ele prometeu Ele não vai cumprir. Por isso gera imediatamente seguido uma infidelidade de nossa parte para com o Senhor. Atrelada a essa infidelidade, uma ingratidão, porque o que temos sido alcançados e alvo de bênçãos que o Senhor tem provocado e promovido em nossas vidas é algo que algumas coisas nós vemos e tantas outras nós nem conseguimos enxergar. Quando a palavra exorta para que não andemos ansiosos por nada, isso quer dizer que a gente viva uma vida completamente lançado diante daquele que pode suprir todas as nossas necessidades, lançado diante daquele que pode nos dar a solução para as nossas causas. E aí, quando a gente lança nossas inquietações no Senhor, é a mesma coisa que quando Ele exorta para que a gente se lance como criança nos braços de um pai, em confiança, sabendo que vamos ser seguros, sabemos que vamos ser protegidos, sabendo que teremos ali alguém que vai estar fazendo todas as coisas para que nós possamos ser, supridos. Isso o Senhor tem exortado na sua palavra diversas e diversas vezes. Olha, não ande ansioso com nada. Antes, entregue ao Senhor, entregue todas essas suas necessidades, petições, e Ele já exorta esse não andar com ansiedade, mas também com gratidão atrelada a isso. Ou seja, sou eu apresentando a Deus as minhas ansiedades, as minhas inquietações, e já agradecendo a Deus, porque eu sei que Ele vai me ouvir, Ele vai suprir aquilo que eu necessito. Porque eu estou me colocando diante dele como aquele que confia no Deus que prometeu todas as coisas. E olha, imediatamente a eu entregar a Deus, eu já vou agradecer, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. E o seu pensamento, o seu caminho, tudo aquilo que Deus tem para nós é algo extremamente maior do que a nossa mente pode conceber. Então, quando a gente consegue ter esses estilos, essas características, essas posturas, como sendo aquelas posturas que nos acompanham dia a dia, nós entramos naquela última característica que se encontra exatamente no versículo 8. Quando nós estamos inseridos no meio de uma sociedade, no meio de vida, com tanta situação, e ainda assim somos exortados a andar de maneira diferente, o apóstolo disse àquele povo e diz a você hoje, meu amado irmão, não ocupe a sua mente com aquilo que vai trazer a você inquietação. Não ocupe a sua mente com o que vai trazer aquilo que desagrade a Deus. Pelo contrário, que a sua mente se ocupe somente com aquilo que agrada a Deus. E ele está relatando algumas coisas que agradam a Deus. A verdade, respeito, justiça, pureza, honestidade, amor. Se a nossa mente estiver focada, voltada para essas coisas, a nossa mente estiver voltada para aquilo que agrada a Deus, nossa caminhada terá sido de maneira mais serena, mais séria e mais impactante na vida de todas as pessoas que estão ao nosso lado. E para concluir, queridos, eu queria dizer, a firmeza e a alegria no Senhor proporcionam uma vida desprovida de angústias e ansiedades. Com isso, a nossa mente passa a trabalhar, a gastar tempo com aquilo que edifica e traz honra. Portanto, se há luta, se há dificuldade, se há problema, se há toda incerteza batendo a nossa porta, tenha no seu coração, tenha na sua mente uma certeza que você, eu, qualquer um de nós é capaz de suportar tudo, porque há um Deus que nos fortalece. Há um Deus que nos enche daquilo que por nossas próprias forças não seríamos capazes de fazer. E ainda assim na nossa mente algo precisa ser trazido à lembrança. Para Ele, nada é impossível. E com Ele é possível adaptar-se a tudo. Deus o abençoe nesse dia. Que seja ricamente coberto pela graça do Senhor, em nome de Jesus.